Graças e paz, igreja. Amém? Vamos ficar em pé para adorar o Senhor nessa noite. Pega a sua Bíblia, pega a sua arma aí. Abra no Salmo 40. Que nessa noite o Senhor possa se revelar a você, amém? Que Ele possa falar com você, que Ele possa alcançar toda a sua casa. Salmo 40, nós vamos ler. Salmo 40 diz assim: Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são muito mais do que se podem contar. Amém? Pede para o Senhor falar com você hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor venha tomar conta, Pai, de toda essa noite, de todo esse culto. Senhor, e que toda palavra que for liberada, Pai, ela possa cair na terra fértil nessa noite, ela possa cumprir o propósito e ela possa atingir o alvo, Senhor. Que cada família, que cada casa aqui representada, cada pessoa que possa estar assistindo, Pai, possa ser impactada, possa ser tocado pelo Teu amor, possa receber uma porção nova, uma porção dobrada da Tua unção, do Teu poder, Senhor. Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir, para conduzir esse culto, para conduzir tudo aquilo que nós vamos fazer nessa noite. Tudo é Teu, Senhor, tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E você que está aqui pode se assentar. Esse salmo começa falando algo muito forte e que nós temos que nos lembrar sempre. Ele fala que ele esperou com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Se você buscar a face do Senhor, o Senhor ele vai estar te ouvindo. Amém. Davi, com toda a honra, com todo o mérito que ele tem, ele não é melhor do que eu e você. O Senhor não ama mais a um filho do que o outro. Assim como o Senhor ouvia a Davi toda vez que ele voltava a sua face para o Senhor, ele também escuta a sua oração. Ele também escuta o seu clamor toda vez que você volta a sua face para ele. Então creia nessa palavra e nunca pense que você está sozinho. Nunca pense que o Senhor te abandonou ou que o Senhor te deixou sozinho no meio do deserto, no meio da caminhada. Ele continua ouvindo a tua voz, ele continua ouvindo a tua oração. Amém. E aqui fala que o Senhor tirou ele de um lugar horrível e colocou os pés dele sobre a rocha, sobre um lugar seguro, sobre um lugar de proteção. E é nesse lugar que eu e você podemos estar, se nós quisermos. Nós podemos estar sob a proteção do Senhor. Nós podemos estar com os nossos pés fincados sobre a rocha, aonde nós não podemos ser abalados, aonde não é qualquer vento, qualquer tempestade que consegue nos derrubar. E Davi fala que ainda que ele queria contar todas as obras que o Senhor fez na vida dele, mas são tão grandes e tão numerosas que ele não conseguiria contar todas. É assim que nós paramos de ler ali o Salmo. Nessa noite eu quero convidar você a louvar ao Senhor. Eu quero convidar você a encher o teu coração de gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele já fez na sua vida, por tudo que Ele já fez esse ano, por tudo que Ele já te deu, pela porta que abriu, até pela porta que fechou. Mas que você tenha um coração cheio de gratidão nessa noite. A gratidão ao Senhor, ela é inimiga da murmuração. Quando nós estamos adorando, quando nós estamos agradecendo ao Senhor, nós não temos espaço para reclamar. Nosso cérebro não consegue nem fisicamente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente consegue olhar para tudo que o Senhor fez para nós e o nosso coração está cheio de alegria, está cheio de gratidão,
o Senhor se agrada duplamente de nós. Porque mesmo que ainda não esteja tudo certo, mesmo que ainda não esteja tudo perfeito como a gente gostaria, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós não nos esquecemos. Mesmo no meio da luta, nós não nos esquecemos. E essa postura, ela agrada o Senhor. Essa postura move o coração de Deus a teu favor. Então, nessa noite, convido você a adorar, a exaltar, a engrandecer o nome do Senhor por tudo que Ele já fez. Comece a trazer à memória tudo que o Senhor já fez esse ano, tudo que Ele te deu, tudo que Ele te abençoou. E pode ter certeza, Ele vai continuar te abençoando, Ele vai continuar cuidando de tudo. Porque bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Esse mesmo Deus que um dia deu a sua vida por nós, que um dia pagou um alto preço por nós, Ele subiu aos céus e está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Mas assim, da mesma forma como Ele subiu, um dia Ele irá voltar. Um dia Ele irá voltar para resgatar a sua noiva, a sua igreja, que somos eu e você, o povo eleito do Senhor. Então que o Senhor possa encontrar em nós um coração preparado, um espírito pronto, vigilante, alerta, para que no grande dia nós possamos ser escolhidos e estar junto com o Senhor para toda a eternidade. Vamos cantar desde já e vamos nos preparar. Maranata, vem Senhor Jesus. Eu nada temerei.
Você está pronto? Então vamos clamar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Pode vir que a sua igreja está atenta. A sua igreja está acordada. A sua igreja está pronta, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor. Ele não vai ser frustrado. Ele não vai ser desamparado em nenhum momento. A palavra do Senhor nos garante pela própria boca do Senhor que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, que os nossos caminhos não são os caminhos dele, que o nosso olhar não alcança o que o Senhor olha. Então nessa noite, ainda que os seus olhos não estejam vendo, e principalmente eles não estão vendo, comece a adorar ao Senhor. Comece a engrandecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, pela bênção que Ele ainda vai liberar. Porque quando você começa a agradecer, quando você começa a confiar, lá no céu a bênção já aconteceu. É só o tempo dela ser liberada. É só o tempo dela chegar nas suas mãos. Então você já pode começar a dar brados de vitória desde hoje. Você pode começar a se alegrar desde já na presença do Senhor. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Sei que me livraste das acusações.
vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo vem me renovar, só a tua presença pra guiar, só a tua presença pra me alegrar, Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar que o Senhor ainda está, Ele está te ouvindo. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia colocar um sorriso no seu rosto, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. O dia está chegando, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Toda vez que você volta os seus olhos, o Senhor está te ouvindo. Toda vez que você busca a face dele, Ele está te escutando. Em
outro salmo vai dizer: acaso os ouvidos do Senhor pararam de ouvir? Acaso o Senhor não está mais escutando? Ou as suas mãos estão recolhidas que não possa abençoar? Ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto para te dar. Então se humilhe, entre na presença dele, entre na presença do Rei dos Reis. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Você pode enxergar, eu posso enxergar, entender. Cante entendendo o que você está cantando. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
Engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Shalom, amado, shalom, você que está em casa. Deus é bom demais, mas vale um dia diante do altar do Senhor, em qualquer outro lugar, não é verdade? Mas vale um dia, já disse o salmista, mas vale um dia no centro do teu querer, diante do teu altar. Eita, Deus bonito, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Hoje o Senhor quer encher o nosso coração, amém? Obrigada, Ministério de Louvor, glória a Deus por vocês. Oh, Deus bonito. Amém. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Eu quero ministrar o que o Espírito Santo falou comigo hoje. Hoje para mim foi um dia bastante corrido. Eu estava organizando algumas coisas na minha casa para viajar, porque essa semana eu vou ministrar em Londrina. Peço que orem por mim, para Deus me dar a voz e a autoridade para abençoar vidas naquela cidade que tão amada, que eu amo tanto, cidade linda, com um povo muito lindo. E o Espírito Santo falou ao meu coração, pedindo a Deus que ministrasse. Porém, na madrugada, Deus não me deu a palavra. Deus me deu uma outra direção para uma outra situação. E eu falava, Senhor, eu preciso... Quando eu falo com Deus, eu não falo assim, Senhor, o que eu vou pregar? Eu falo, Senhor, o que o Senhor vai pregar hoje? Porque quem fala é Ele, não sou eu, sou só o instrumento, né? Quem vai pregar é Ele, quem vai ministrar é Ele. E eu, Senhor, o que o Senhor quer ministrar hoje? O que o Senhor quer ministrar hoje? Não veio nada. E orei na madrugada, e orei às 6 horas da manhã. Deus foi me dando outro direcionamento para outras coisas, mas não a palavra de hoje. E depois que eu terminei todo o meu serviço, aí eu falei, Senhor, eu preciso da sua palavra. Eu preciso saber o que o Senhor quer ministrar. E aí Deus me deu essa palavra, encheu o meu coração, e me fez refletir muita coisa. Me fez pensar em muita coisa. Lucas 19:1 diz assim. Nós vamos ler só uma parte, depois a gente vai ler o resto da história, tá bom? E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. Pede para Deus falar com você. Querido Deus, amado Senhor, precisamos ouvir a Tua voz hoje. Precisamos ouvir o Senhor ministrando em nossas vidas hoje, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, abre as Escrituras desta palavra que nos restaura, que nos direciona, que nos exorta muitas vezes. Mas precisamos da Tua palavra, que é poderosa, que é maravilhosa. Então fala conosco, Senhor. Ministra, Senhor, a nós. Que os Teus anjos, Senhor, venham. O Senhor dê ordem aos Seus anjos para virem, ativados e se movam neste lugar. E, Senhor, toca-nos. Toca em nós para que a Tua verdade encontre, meu Pai, coração aberto. Nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Nós abrimos a nossa mente para a Tua palavra. Nós abrimos o nosso espírito para a Tua palavra. Então vem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos falar especificamente sobre essa passagem e aquilo que o Senhor ainda tem para nós. Amém? Ok. Bom, a passagem
bastante interessante. Jesus, logo depois de entrar ali em Jericó, ele vai caminhando com a multidão e Jesus observa que tem um homem em cima de uma árvore. Esse homem chamado Zaqueu, um publicano, chefe dos publicanos, ele sobe na árvore porque ele era um homem de baixa estatura. E esse homem ouve algo bastante interessante de Jesus. No versículo 5, diz assim: Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em sua casa. Então, naquele momento, Jesus fala com aquele homem, fala o nome daquele homem. O Senhor fala algo tão interessante, porque hoje eu devo pousar em sua casa. E outra versão fala assim: e hoje me convém entrar na tua casa. E outra versão fala assim: preciso ficar hoje em tua casa. Então o Senhor Jesus fala àquele homem e mostra a necessidade que Jesus tinha de estar lá na casa dele. Que Jesus precisava ir lá, que ele tinha que ir lá, que ele devia ir lá. E algo muito forte mostra para nós esta noite que o Senhor Jesus, ele quer pousar na tua casa. E pousar significa descansar, se assentar e ficar ali. Então o Senhor ministra ao nosso coração algo bastante profundo. Nós precisamos voltar ao nosso estado original. Nós precisamos produzir frutos. E isso tudo tem a ver com a vida de Zaqueu, como um exemplo profundo para nós. O Senhor, ele quer estar conosco. Jesus quer estar na nossa vida. Jesus quer estar na nossa casa, na nossa família. E Jesus não mede esforços. Toda uma multidão acompanhava Jesus. E Jesus foi na direção da onde estava aquele homem, em cima de uma árvore. Quando nós vamos falar um pouquinho sobre essa árvore. Era mais do que um homem curioso. Era um homem carente de Deus. E o Senhor Jesus viu aquilo. E ele disse: hoje eu devo pousar na tua casa. Hoje me convém. Hoje eu preciso ficar na tua casa. E não é diferente para nós hoje. Jesus tem o mesmo sentimento para conosco. De que Ele quer estar na nossa casa. Que Ele quer pousar, Ele quer fazer parte da nossa casa, da nossa família. Mas principalmente, Ele quer pousar dentro dessa casa. Ele quer estar dentro dessa casa. Hoje Ele fala: eu devo estar na tua casa hoje, é agora, é o já de Deus. É esse dia, é o hoje, é o presente. Hoje eu preciso estar aí dentro de você. Hoje eu preciso habitar em você. Hoje eu preciso pousar em você. Hoje eu preciso estar aí. Olha que interessante. A palavra de Deus vem falando algumas coisas interessantes. Vamos observar. O nome Zaqueu. Zaqueu ou Zacarias no hebraico significa puro, justo, inocente. Vai ligando aí. Puro, justo, inocente. Zacai, que a raiz significa purificar. Zaqueu, puro, justo, inocente, purificar.
Vamos observar isso. Mas Zaqueu deixou tudo isso, daquilo que seria a origem do seu nome, daquilo que Deus havia constituído ele para ser. Mas ele se deixou corromper. Ele se tornou corrupto. Ele se tornou avarento, usurpador, mentiroso, ladrão, traidor dos seus irmãos. O homem que Deus gerou para ser puro, justo e inocente, se torna um chefe de publicanos. Chefe de publicano, o publicano era um cobrador de impostos. E o chefe era chefe dos publicanos. Este homem era considerado um traidor dos seus irmãos. Ele era um traidor da sua pátria, da sua nação. Porque ele era um chefe de quem cobrava impostos do seu próprio povo, a favor dos inimigos de Israel, que era o Império Romano na época. O homem que foi gerado para ser, guarde isso, puro, justo, inocente, se torna um ladrão, um corrupto, um avarento, um homem que extorquia os outros. Ele se tornou algo ao contrário daquilo que ele foi gerado e que o seu nome profetizava sobre a vida dele. Totalmente equivocado. E ele se tornou odiado do seu povo, odiado dos seus irmãos, porque ele se aliançou com o inimigo opressor, que era o Império Romano. Amados, Deus nos gerou para algo. Deus nos constituiu para algo e colocou sobre nós o seu nome, e colocou sobre nós um nome que diz quem somos. Por isso que o nome é extremamente importante. Deus formou você assim como formou Zaqueu, para ser puro, para ser justo, para ser inocente. E o Senhor nessa noite quer que a gente volte a esse estado original. E saia desse estado de corrupção do mundo. Que possamos hoje quebrar a aliança com o inimigo da nossa alma. Nos tornando muitas vezes inimigos de Deus. Amantes das coisas deste mundo. E muitas vezes nós nos deixamos corromper, nos iludimos, nos tornamos gananciosos, avarentos, idólatras, mentirosos. Estou falando da humanidade. Mas hoje Deus quer que a gente volte a esse estado original. Por isso Jesus diz, hoje eu devo ficar na tua casa, eu devo pousar na tua casa, hoje, para que você volte ao estado original de que eu te criei, que eu te formei, que eu te gerei primeiro do meu coração, para depois você vir a existir nessa terra. É tempo de voltar a isso, a ser puro, justo, inocente, e tirar tudo aquilo que não é agradável a Deus, tudo aquilo que não provém de Deus. Esse coletor de impostos usava da sua autoridade, do seu título, da sua posição social, do seu status, para usurpar as pessoas, extorquir as pessoas. E assim ele enriqueceu. Assim ele juntou muito dinheiro. E as pessoas o odiavam, mas também tinha medo dele. Porque ele, muitas vezes, levantava falsa testemunha para tirar aquilo que não era justo financeiramente das pessoas.
O Senhor Jesus hoje quer pousar na tua casa. Hoje, disse Jesus, eu quero pousar na tua casa, Zaqueu. Eu quero ir lá na tua casa. A palavra de Deus diz que Jesus foi até lá. Ele esteve lá. A Bíblia não diz o que aconteceu, mas ele esteve lá. E o mais interessante, eu não esqueci da árvore não, vou falar da árvore. Que de repente, Zaqueu se levanta. Veja o que diz a palavra do Senhor. Versículo 8. Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: eis que metade dos meus bens eu te dou. Eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu o restituo 4 vezes mais. Aquele homem sobe numa árvore chamada sicômoro, que é chamado de figueira doida ou figueira brava. O fruto dessa árvore não é um fruto bom. Não é de boa qualidade esse fruto dessa árvore. Veja que interessante. Zaqueu também não era uma árvore que produzia fruto bom. Ele tinha também nele frutos ruins. E ele sobe justamente numa árvore que não produz fruto bom. Frutos ruins aquela árvore dava. Frutos ruins. E nós precisamos começar a observar que tipo de fruto nós estamos dando. Que fruto nós estamos produzindo. Quando o Senhor me permitiu estar em Israel, nós estivemos nessa cidade de Jericó. E no meio da cidade tem uma rotatória e tem uma figueira. E todo mundo chama aquela figueira de a figueira de Zaqueu. Não sabemos se foi naquela figueira que ele subiu ou não. Porque uma figueira pode durar milênios. Acredita nisso? Centenas e centenas de anos, como uma oliveira. E ela pode ir de 9 a 10 metros de altura. Só que os galhos dela são galhos baixos. Por isso Zaqueu, baixinho, conseguiu subir. Muitas vezes, irmãos, nós damos frutos ruins, frutos que não são agradáveis. E Zaqueu dava fruto ruim e subiu justamente numa árvore de frutos ruins. Nós precisamos começar a observar que tipo de frutos nós estamos produzindo. O Senhor quer que eu volte ao estado original. O Senhor passou debaixo daquela figueira para que Zaqueu voltasse ao estado original e parasse de produzir frutos ruins, de corrupção, de malignidade, de roubo, avareza e tudo mais. O Senhor hoje está dizendo: eu preciso entrar na tua casa, me convém entrar lá, eu devo ficar lá, para que você pare de produzir frutos ruins e produza os frutos bons. O fruto daquela árvore era inferior. O fruto de Zaqueu era um fruto inferior. E nós precisamos observar que Zaqueu se desviou do estado original. E que muitas vezes nós nos desviamos do estado original de ser puro e de ser justo. Ele se desviou do estado original. E se tornou corrupto. A palavra corrupto é que se corrompe, que se deteriora.
Nós precisamos voltar ao estado original. Desde o pecado de Adão e Eva, o ser humano tem se corrompido com frutos ruins e produzido frutos ruins. Aquele homem sobe numa árvore de fruto ruim, porque ele também era uma árvore de fruto ruim. Mas Jesus é tão misericórdia que ele desce daí, Zaqueu. Desce daí, Zaqueu. E Deus está dizendo para mim, para você, desce daí desse estado de produzir fruto que não me agrada. Desce daí. Desce depressa. Ó, Jesus falou, desce depressa. E Deus está dizendo para mim, para você, desce depressa. Desce depressa daí. Porque o Senhor Jesus marcou o encontro contigo. Porque o Senhor Jesus está pronto a liberar as suas bênçãos. Desce depressa. Porque é hoje que eu devo ir na tua casa. É hoje que eu preciso estar na tua casa, pousar na tua casa, ficar na tua casa. Ou seja, é hoje que eu preciso estar na tua vida. É hoje que eu preciso mudar a tua história. Desce depressa dessa situação. Desce depressa dessa árvore que produz fruto ruim. Desce depressa dessa atitude. Desce depressa desse pecado, desse erro. Desce depressa desse mal que está roubando aquilo que eu constituí sua vida para ser puro, justo, para andar na minha presença inocente. Para voltar ao estado original de Adão e Eva. Porque quando Adão e Eva eles pecaram. Eles começaram a produzir frutos maus a partir do momento que eles comeram do fruto que não era para comer. Até então eles produziam frutos bons. Depois da desobediência começaram a produzir frutos maus. E até hoje a humanidade vem produzindo frutos maus. E Jesus veio para mudar a nossa história, para que pudéssemos ser tratados por Ele, limpos, sarados, para Ele nos tornar puros, justos, inocentes novamente. Então produzimos frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8, Deus deixa registrado isso, vamos lá. Mateus 3:8. Versículo 8, Mateus 3 diz assim: dais, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista estava falando aqui para os religiosos daquela época. E o Senhor quer isso da nossa vida, frutos dignos de arrependimento. Mas para isso eu preciso descer depressa dessa situação, de produzir frutos ruins, e deixar Jesus entrar na minha vida, deixar Jesus entrar na minha casa, porque Ele mesmo disse lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Como eu disse, nós não sabemos o que Jesus falou lá. Nós não sabemos o que Jesus disse lá. Mas alguma coisa aconteceu ali dentro. Veja ainda Mateus 7:16. Nós precisamos entender que há uma vida diferente para nós. E só Jesus pode
liberar isso. Mateus 7,16 diz assim: por seus frutos os conhecereis, homens homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança-se no fogo. Porquanto pelos seus frutos os conhecereis. Eu não quero ser uma árvore ruim jogada no fogo. Esse fogo é o inferno. Então o Senhor está dizendo para mim e para você que precisamos produzir frutos bons. Mas para isso, precisamos deixar Jesus entrar e nos levar a esse estado para sermos purificados, justificados e inocentados. Tudo isso Jesus tem para nós. Nós devemos sair de tudo que nos faz produzir frutos ruins. O que tem feito com que eu produza fruto ruim? Tira da minha vida. Lança para fora. Não serve para mim. O que tem me feito produzir frutos que não são agradáveis a Deus? Hoje Jesus quer entrar na nossa casa. Para voltarmos ao original. No versículo 8, Zaqueu fica em pé. Em outra versão fala assim, ele toma a palavra. Não sei como está na sua Bíblia. Ele toma a palavra. Olha, na minha Bíblia e outras versões diz assim. Zaqueu ficando em pé, disse ao Senhor. Em outra versão diz assim, então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Ele se posicionou. Publicamente nós também precisamos nos posicionar para uma mudança, para entregarmos a nossa vida a Jesus e deixar que Ele seja o Senhor absoluto na nossa vida. Nós precisamos tomar a palavra e comunicar ao Senhor. Eu vou mudar, Senhor. Eu me arrependo disso, Senhor. Eu me arrependo daquilo, Senhor. Senhor, agora eu vou andar corretamente de acordo com as Escrituras. Senhor, agora eu vou viver as Tuas promessas. Senhor, agora eu vou desfrutar das Tuas vitórias. Senhor, agora eu vou viver as Suas bênçãos. Posicione. Se posicione. E comunique a Jesus como será a tua vida de agora em diante, porque, amados, nós ficamos esperando Deus fazer uma obra na nossa vida, mas a gente tem que fazer a nossa parte. O céu vai cair do céu, o Senhor vai fazer alguma coisa, e eu não faço nada. Eu tenho que fazer, eu tenho que me pôr em pé, eu tenho que falar ao Senhor, eu tenho que me comunicar com Ele. E Zaqueu faz algo impressionante. Não sabemos o que Jesus disse dentro daquela casa. Mas uma coisa nós sabemos. É que Zaqueu, antes de subir lá naquela árvore, ele tinha presenciado ali, ou pelo menos ouvido falar, que Jesus tinha acabado de curar um cego na porta de Jericó. O tal do Bartimeu. Ele entra na cidade depois que aquele homem é curado e vem todo mundo, aquele povo lá. Não sei o que Jesus disse na casa de Zaqueu, mas Zaqueu já sabia quem era aquele homem que estava na casa dele. Então ele se posiciona. Então ele comunica. Duas coisas extremamente importantes que mostram Zaqueu voltando ao estado original dele, de ser puro, justo e inocente.
Nós precisamos começar a nos posicionar na nossa vida diária, lá na nossa casa, no nosso trabalho, aonde estivermos, dentro da igreja, a nos posicionar no estado original de quem já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus, aquele que é purificado, aquele que é justificado e aquele que é inocentado. Senhor, disse ele, falou para Jesus, falou para o povo não. Senhor, duas coisas importantes. Eis que metade dos bens eu dou aos pobres. Nós aprendemos aqui o que significa ofertar para os pobres. É o tzedakah, oferta de justiça. E Zaqueu sabia muito bem o que significava aquilo, porque ele não estava sendo justo, por muito tempo ele não era justo, porque ele roubava as pessoas, ele oprimia as pessoas, ele era aliançado com o inimigo do seu próprio povo. Então ele dá oferta para os pobres, ele devolve, ele dá metade dos seus bens para os pobres, sabendo que aquela oferta, que aquilo que ele estava fazendo, traria para ele a sua justiça. Deus estaria justificando a vida dele, ele estaria se tornando novamente justo. E se eu defraudei alguém, se eu extorqui alguém, diz uma versão, e nessa versão fala assim, se algum homem, se eu tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, em outra tradução fala, se alguém eu extorqui alguma coisa, eu vou dar 4 vezes mais. Aqui ele está citando a lei de Moisés, na Torá, Levítico capítulo 6, que se alguém defraudasse alguém, ele ia lá e devolvia 4 vezes mais aquilo que foi defraudado, ou roubado, ou perdido. Era assim que era feito. O que aconteceu aqui com Zaqueu? Ele começou a voltar para o estado original. Ele começa a voltar para o estado original, ou seja, ele começa a se voltar para a Torá, os ensinamentos, as escrituras, a palavra de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. É isso que nos torna justos, puros e inocentes diante do Senhor. Quando guardamos a sua palavra, praticamos a sua palavra e andamos de acordo com as escrituras, sem prejudicar ninguém na terra. Então ele volta para o Senhor. Ele estava afastado. Então ali ele volta, por isso que ele se posicionou publicamente, mas ele falou foi com o Senhor Jesus. Ele falou com Jesus, e aqui mostra o quê? Arrependimento. E o arrependimento gerou ali o quê? Fruto de arrependimento, fruto de arrependimento. Vou consertar o que eu fiz de errado. E eu me arrependo daquilo que eu fiz de errado. Então ali ele estava o quê? Anulando os frutos ruins da sua vida. O arrependimento anula os frutos ruins que nós produzimos daqui por diante. O Senhor nos ajuda a produzir frutos agradáveis a Deus. É isso que Jesus espera de nós, um posicionamento. É isso que Jesus espera de nós, que a gente converse com Ele e fale, ó Senhor, eu errei nisso, agora eu vou consertar assim. Ah Senhor, olha aí. Quando nós deixamos que esse fruto de arrependimento venha, gere verdadeiramente no nosso coração, nós recebemos algo poderoso do Senhor, algo tremendo, Senhor. Mateus 12, 33 assim, ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu
fruto. Capítulo 21 de Mateus, versículo 19, diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. Jesus teve fome, viu uma figueira toda cheia de folhas verdinhas, era tempo de figo. Quando ele chega lá, não tem figo nenhum, fruto nenhum. Amados, nós não podemos ser uma figueira só de folhas. Aparência. Parece uma figueira, mas não produz a figueira. No figo, não produz fruto. Árvore só de folha atrai maldição para si. Olha o que Jesus fala para aquele homem. Versículo 9. E disse-lhe Jesus. Diz para quem? Para Zaqueu. Hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém estar na tua casa. Eu preciso hoje estar na tua casa. Aí hoje, o resto do versículo. Quando hoje eu abro meu coração a Jesus, é no hoje que há salvação na minha vida. Jesus vai chegar lá, vou ver se eu vou te salvar. Não, mas o que gerou a salvação? Zaqueu abriu a casa para Jesus. Jesus entrou na casa dele, mas mais do que isso, Zaqueu abriu o coração dele para Jesus. E Jesus entrou lá dentro. E levou ele para o estado original. E aí o que isso produziu? Arrependimento, fruto bom, mas produziu salvação. Jesus quer produzir salvação em nossas vidas. Esse é o fruto da salvação da nossa alma, da nossa casa. Ele quer trazer esse fruto para dentro da nossa casa. Creia! Hoje veio a salvação a esta casa. Ele não falou assim: ó, Zaqueu, hoje veio salvação para você. O Senhor diz a casa. Casa o quê? Família. Família! O arrependimento de Zaqueu produziu a salvação para toda a família dele. Então não desista. Se tem alguém na tua família que ainda não conhece Jesus, que ainda não quer saber de Jesus, que dá maior trabalho, que você ore em misericórdia, só Jesus na causa, não desista. Se você crê hoje, abrir o teu coração hoje, se posicionar hoje, produzir fruto de arrependimento, a salvação entra dentro da tua casa e alcança toda a tua família. Olha ainda, porque este também é filho de Abraão, descendente de Abraão. Ele é descendente de Abraão. Que coisa interessante. Em outra versão, nós encontramos: este é como um filho fiel de Abraão. Um filho fiel de Abraão, mas ele era um ladrão. Mas qual que é o estado original dele? Filho fiel de Abraão. Qual que é o estado original de Zaqueu? Filho fiel de Abraão. O estado original dele não é ladrão, não é corrupto, não é usurpador, mas filho de Abraão. Queridos, amados, o nosso estado não é corrompido. O nosso estado não é o pecado que às vezes a gente se inclina. O nosso estado é ser filho fiel de Abraão. Então não deixe o inimigo te enganar, te prender a erros, a pecados, a mentira, a enganos, a corrupções, pecados da carne. O teu estado original é ser filho fiel de Abraão, filha fiel de Abraão. O que significa isso? É o sentido de falar:
é aquele que origina pela fé de Abraão, porque todos nós somos filhos de Deus pela fé. Que fé é essa? A fé no Deus de Abraão. A fé no Deus de Abraão. Abra comigo. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Gálatas 3:7, diz assim a palavra do Pai: sabeis, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Diga, eu sou filho de Abraão. Agora você que é mulher, fala, eu sou uma mulher fiel, filho de Abraão. O homem, eu sou um homem fiel, filho de Abraão. Fala isso, eu sou uma mulher fiel, filha de Abraão. Então eu não posso me deixar corromper, eu não posso me deixar, sabe, me levar por aquilo que é ruim, produzir fruto ruim. Eu tenho que voltar a esse estado original de filha fiel de Abraão. Você, filho fiel de Abraão. Ou seja, aquele que crê no Deus de Abraão, que tem a mesma fé que Abraão, que crê no Deus vivo, Criador do céu e da terra. É esse Deus. É esse Deus. Outra versão fala assim: estejais certo, portanto, que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Outra versão: sabeis, pois, que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Que fé? Que fé é essa? Que crê no Deus de Israel, que crê que Jesus é o Filho de Deus, crê no Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no Espírito Santo. Então nós somos filhos de Abraão, porque nós cremos no Deus de Abraão. Por isso, é este o nosso estado original. Porque aqueles que são filhos de Deus são justificados, purificados e inocentados. Já que estamos em Gálatas, vamos lá para o capítulo 5. Versículo 18 diz assim: porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis mais sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Aqui estão, olha os frutos: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfias, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, orgias, outras coisas semelhantes, a respeito das quais vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam, tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Esses frutos não servem para os filhos de Deus. Esses frutos são os frutos ruins. Continuando, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e a concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Eu preciso arrancar os frutos ruins, acrescentar o fruto do Espírito. E aí eu vou voltando ao estado original, daquilo que Deus me criou, daquilo que Deus
e me formou. Porque Jesus é o Senhor. Volta lá, para a gente encerrar Lucas 19. Hoje veio salvação a essa casa. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Uau! Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Filho do homem é o filho de Adão, o Adão, como diz no hebraico, Ben Adão, filho de Adão, ou seja, foi gerado pelo Espírito Santo através de Maria, que concebeu. Então ele veio como filho de Adão. Por isso é chamado filho do homem. Ele veio o quê? Buscar e salvar. Quem? Quem que ele veio buscar? Salvar. O que estava perdido. Zaqueu estava perdido? Perdido em cima de uma árvore com fruto ruim, produzindo fruto ruim. Porque aqueles que produzem frutos ruins se atraem. Mas aqueles que produzem frutos bons também. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos? Então ele veio nos buscar. E se algum de nós ainda se sente perdido, Jesus está dizendo, hoje eu devo pousar na tua casa. Porque hoje veio salvação. Marcos 2:17 diz assim: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Embora Zaqueu, no original, deveria ser justo, puro, inocente, ele não era nada disso. Então Jesus foi lá buscar ele. Ele não veio convocar justos. Ele veio convocar aquele que está totalmente perdido. Depois de toda essa transformação de Zaqueu, que significava puro, justo, inocente, ele produzia frutos impuros, passou a produzir frutos puros, frutos de justiça. Olha que forte isso. Depois que Jesus se revelou a ele, o nome de Zaqueu, que era vinculado a essas coisas erradas, na história passou a ser vinculado como o arrependimento sincero. Que o nosso nome esteja vinculado a essa frase, arrependimento sincero. Jesus quer te levar ao estado original. Ele quer nos levar ao estado original, porque Ele nos gerou para sermos justos, puros, inocentes e produzirmos arrependimento sincero. Feche os teus olhos, coloque a tua vida em ordem com Deus, coloque teu coração em ordem com o Senhor, para que Ele possa mostrar o que precisa mudar, o que precisa acrescentar, o que precisa tirar, o que precisa colocar, e assim vamos, né? Quais são os nossos frutos que temos apresentados a Deus? Coloque sua vida diante de Deus. Você que deseja essa noite entregar sua vida a Jesus.
Fique de pé no seu lugar. Eu quero que Jesus entre na minha casa. Como diz a canção do Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Faça uma entrega sincera. Desce depressa dessa situação. Deixa Jesus entrar na tua casa. Se posicione. Comunique a Ele a sua decisão. E entregue a Ele o que Ele te pede essa noite. Diga, você que está em casa também, coloque a mão no coração. Diga, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, declaro, isso é importante falar, nem que tem que se repetir. Eu perdoo e abençoo todos que me ofenderam. E nesse momento, rejeito, renego, renuncio, expulso Satanás e seus demônios, amarrados, do maior ao menor. Sai da minha vida, sai da minha casa. Eu desautorizo vocês de agirem contra a minha vida e a minha casa, desde ações dos meus antepassados até o dia de hoje. Desautorizo vocês. Em nome de Jesus, estão subjugados, destruídos, aniquilados, expulsos, bata em retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém? Se você quiser sentar, pode se assentar. Feche os teus olhos. Faça a sua reflexão essa noite. Pergunte ao Espírito Santo: eu tenho produzido que tipo de fruto? Lembra que uma árvore boa não pode produzir os dois frutos, ou bom ou ruim. Ou é um ou é outro. Pergunte para o Espírito Santo: eu tenho me posicionado? Eu tenho buscado ser justificado diante de Ti? Fale com Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Sua paz. Largo tudo para Te servir. Convide. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Deixa Jesus mexer com a tua estrutura. Foi isso que ele fez com Zaqueu. Mexeu com a estrutura de Zaqueu. Mas a decisão não foi de Jesus, foi de Zaqueu. Mas Zaqueu abriu o coração. Vamos abrir o coração para ele. Amém? Glória a Deus. Eu vou me despedir de você que está em casa. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor resplandeça sobre a tua vida. Reflita sobre essa palavra. Compartilhe. Abençoe outras vidas. Se você também desejar abençoar o nosso ministério, entre em contato conosco. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo mova grandiosamente sobre ti. Ó. Beijo no seu coração e shalom.